Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez por aqui, nós estamos falando, sobre o conflito envolvendo Israel e a relação, desses conflitos com as profecias bíblicas. No nosso último vídeo, nós falamos de forma bem resumida sobre a origem de Israel e sobre sobre um pouco, da causa dos conflitos ali no Oriente Médio. Então assiste lá o vídeo anterior para você compreender bem aí. Mas o que a gente precisa entender a respeito dos conflitos, é qual é a finalidade ou o objetivo final dos conflitos, não apenas nesse conflito em Israel, mas em todo o mundo, Rússia e Ucrânia e todo esse debate que tem, e todos esses conflitos que existem. E o resultado de tudo isso, desses conflitos global, desses conflitos entre nações, é o surgimento de um líder mundial que vai receber a autoridade das nações para governar sobre todo mundo com um novo sistema de governo. Então, o que a gente precisa compreender e que a maioria das pessoas não se atenta ou não estudam, não procuram pesquisar e saber, é que os conflitos que existem hoje, todos eles têm uma finalidade. E a finalidade desses conflitos entre as nações é o surgimento de um governo mundial e de um novo sistema de governo. Então, vamos lá, para que você possa entender. Hoje, por exemplo, os conflitos que nós temos, as disputas que nós temos hoje, são conflitos e são disputas político-ideológico, não apenas no mundo, mas no nosso dia a dia. Na disputa eleitoral para presidencial no nosso país, para governador, para prefeito, a gente vai vendo uma polarização ideológica, a esquerda contra a direita, ou seja, é um sistema capitalista liberal contra um sistema comunista ditatorial. Essas são as duas ordens que comandam o mundo hoje. Então, o mundo ele é governado por esses dois sistemas de governo hoje. Ou ele é capitalista, democrático, capitalista, liberal, ou ele é comunista, ditatorial. Então, mas essa polarização, esse conflito, desses dois sistemas, dessas duas ordens, ela não surgiu por acaso, ela foi criada com um objetivo. E é isso que a gente precisa compreender. E qual é o objetivo? Por que existem esses dois sistemas de governo? Por que existe o conflito entre eles? Porque tem um objetivo. E qual é o objetivo? É o surgimento de um terceiro sistema, ou seja, de uma nova ordem mundial. E essa nova ordem requer uma liderança forte, unificada e de um líder único, que a Bíblia vai apresentar aí como sendo o anticristo. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar especificamente a respeito somente sobre o anticristo, para você compreender bem. Então, a nova ordem mundial, ela está chegando. Olha o que diz algumas últimas entrevistas nesses últimos dias aí, de jornais, da mídia. Olha só o que estão dizendo. Bom, ainda falando em Vladimir Putin, o presidente da Rússia disse que o Ocidente não pode oferecer ao mundo o seu modelo de futuro e que uma nova ordem mundial, segundo ele, mais justa, está sendo criada. Esta nova ordem mundial, segundo o líder russo, está chegando para substituir um mundo unipolar que, por sua natureza, está retardando o desenvolvimento da civilização. Bom, o chefe aí do Kremlin ainda alegou que as elites do mundo ocidental estão atualmente em pânico por outros centros de desenvolvimento global ali apresentarem sua visão de futuro. Putin ainda destacou que somente estados verdadeiramente soberanos poderiam então garantir uma dinâmica de autocrescimento. O que existe de comum entre Joe Biden, Lula e Javier Milei quando vão discursar lá nas Nações Unidas? Eles acham que a ONU não serve para grande coisa. Biden diz que o mundo está à beira do abismo sem que a ONU possa fazer grande coisa. Lula diz que a ONU precisa ser reformada, senão não consegue fazer grande coisa.
Milei diz que a ONU não serve mesmo para grande coisa, pois está mais preocupado em dizer como os países devem se comportar. De fato, não é novidade alguma que a ONU tenha se transformado hoje num símbolo de impotência. É o caso de se perguntar, na verdade, quando é que a ONU chegou a ser um governo mundial? Ou quando é que a ONU foi decisiva para resolver conflitos sem que antes as grandes potências tivessem se entendido sobre o assunto? A questão que realmente importa é saber como é que Biden, Lula ou Milei pensam que as coisas possam melhorar. O presidente americano propõe um fortalecimento da Aliança Ocidental, que é capitaneada pelos Estados Unidos, baseada no que ele define como princípios democráticos. Lula acha que exatamente essa Aliança Ocidental é que impede a ONU de representar melhor os países pobres e em desenvolvimento. Portanto, na visão de Lula, mantém uma ordem internacional injusta. Milei acha que a ONU jamais deveria ser uma instância supranacional, portanto, no topo de uma ordem que limita a liberdade também dos países. Essa irrelevância da ONU reflete uma questão muito mais abrangente. Nós estamos, sim, vivendo o fim de um período de mais de 70 anos, no qual vigorou um tipo de sistema internacional. Não foi a ONU que criou essa ordem internacional, na verdade, a ONU foi criada por ela. E qual nova ordem virá? Ninguém sabe. Tá aí. E como ela foi implementada, né? Como ela está sendo implementada gradualmente, essa nova ordem mundial? Como ela está sendo implementada a ponto das pessoas ouvirem falar muitas vezes, ignorarem, até achar um termo bem bacana, né? Mas não se questionarem sobre o que é essa nova ordem mundial. Para a gente compreender isso, a gente precisa voltar na história. Lá em 1776, basicamente no dia 1º de maio de 1776, em que Adam Weishaupt, é o nome dele, é um padre jesuíta, ele formou um grupo ocultista, né, o Weishaupt, ele formou um grupo ocultista, aí ele chamou esse grupo ocultista de os Mestres Illuminati, né? E esse grupo tinha um plano definido. Quando o Weishaupt criou, esse padre jesuíta criou esse grupo Illuminati, ele tem como objetivo derrubar todas as instituições civis, religiosas e os governos e substituir por um novo governo mundial, um novo sistema, né, que o Weishaupt vai chamar de uma nova ordem mundial. E quais são os planos dessa nova ordem mundial? O Webster, ele é escritor de um livro chamado Revolução Mundial, e o Webster ele vai listar quais são aí algumas dessas, especificar, né, alguns pontos dessa nova ordem mundial, e os objetivos dela. E ele vai dizer que os objetivos dessa nova ordem mundial é a abolição da monarquia e dos governos constituídos. Também a abolição da propriedade privada, a abolição da herança. Olha que estão trabalhando aí no governo, né, no nosso governo brasileiro, a respeito da herança, para abolir a questão da herança. A herança ficará para o governo. A abolição do patriotismo, que nós temos visto isso muito em nosso país, a abolição da família, a abolição de todas as religiões. Então, para alcançar esse plano, né, o Weishaupt, o padre jesuíta que criou essa ordem Illuminati, ele compreendia que ele precisava de um poder sobrenatural para conquistar, né, aliás, para conseguir destruir a civilização ocidental, que era, né, e que é religiosamente cristã, muito menos agora. Então ele vai direcionar o seu plano para os governos da Europa Ocidental, porque a Europa estava estabelecida de acordo com os princípios judaico-cristãos, e ele pensava que as nações do Oriente poderiam ser facilmente incorporadas ao seu plano, porque as religiões do Oriente elas estão
enraizadas, né, no misticismo ou no ocultismo, na religião ocultista. Então, ele vai lançar o seu plano aí para a Europa cristã, judaico-cristã. O problema da visão de Weishaupt eram que as nações europeias e o Novo Mundo, que mais tarde se tornou aí os Estados Unidos da América, eles estavam fundamentados sobre o cristianismo, que eram basicamente o catolicismo romano e o movimento evangélico protestante. E aqui está o problema para o Weishaupt. Como mudar gradualmente o mundo ocidental, que é judaico-cristão, e levá-los a um novo sistema de governo, né? Então ele tinha um plano, mas não tinha um elemento nesse plano para estabelecer uma nova ordem mundial. Ele tem esse plano de estabelecer essa nova ordem mundial. Ele sabe que os seus inimigos é a Europa cristã, judaico-cristã, e ele tem um plano, mas ele não tem um elemento para estabelecer essa nova ordem. Um plano de batalha, né, que claramente especificasse como ele deveria proceder para derrubar os governos, né, estabelecidos no mundo ocidental. Foi aí que em 1823, um professor alemão, um professor de filosofia alemão chamado Hegel, ele criou uma fórmula para Weishaupt, um plano de batalha específico. Que fórmula que era essa? O Hegel, ele propôs que as sociedades ou que as nações, né, elas fossem governadas por uma fórmula. Que fórmula é essa? A existência de um tipo de governo ou sociedade que se chamasse tese, né? Essas sociedades, esses governos se chamariam tese, e esse governo tese provocaria o aparecimento do oposto desse tipo de governo ou dessa sociedade que Hegel chamou aí de antítese. Então, na cabeça de Hegel, o plano dele, essa fórmula para derrubar os governos, o que ele criou é que os governos ou as sociedades deveriam ser umas tese e outras antítese, ou seja, quando a tese e a antítese naturalmente começariam a batalhar uma contra a outra, pois são sistemas de pensamentos e de visões de mundo diferentes, são opostas, né? E aí, na ideia dele, se a tese e a antítese batalharem por um longo período, sem nenhuma delas aniquilar a outra, essa batalha resultaria em ambos os lados, tanto a tese quanto a antítese, mudando para um sistema híbrido de governo, ou um terceiro sistema de governo, de sociedade, que Hegel vai chamar então de síntese. Então ele criou uma fórmula para o Weishaupt. Olha, a fórmula é essa: se nós queremos destruir os governos pré-estabelecidos, a forma é essa. Eles precisam batalhar entre si, e daí, dessa batalha, desse conflito entre os governos, surgir então um terceiro sistema de governo. Ou seja, um conflito constante ou uma ameaça de conflito era a chave que eles precisavam. Então, o que Hegel teorizou? Que um conflito traz mudança. E o conflito planejado vai trazer uma mudança planejada. Então, eles planejaram o conflito mundial. Ou seja, agora o Weishaupt ele tem a fórmula, né, que Hegel teorizou para ele, que a tese é o sistema original que dominava a Europa no fim do século XVIII, e esse sistema ele é um sistema democrático, político-democrático, de economia privada, estabelecido na religião judaico-cristã. Então, é a tese. E a antítese é o sistema oposto à tese, que, teoricamente, batalharia contra a tese por um período longo de tempo e produziria um terceiro sistema. Mas o problema é que não existia nenhum sistema de governo que se opusesse à tese, que se opusesse ao sistema que ele coloca como tese, que é o sistema
democrático, capitalista, de comércio livre, baseado na religião judaico-cristã. É aí que, em 1846, esse grupo Illuminati de Oishap, ele financia um judeu chamado Karl Marx para criar um sistema que fosse oposto à tese, que fosse exatamente oposto à tese. E em 1848, 2 anos depois desse grupo Illuminati do Oishap financiar o Karl Marx para criar essa tese, ele e o Engel, né, o Friedrich Engel. Então, em 1848, o Karl Marx então apresenta ao mundo, ou melhor, ao grupo, o Manifesto Comunista, né, que é a antítese à tese, para que a teoria de Engel pudesse ter ali prosseguimento. Então, o comunismo, ele propõe na economia que o Estado possua todos os bens de produção e que planeje o que será produzido. Na religião, o comunismo propõe o ateísmo. Na política, é uma ditadura, né, do proletariado, ou seja, um oposto completo à tese que melhor do que esse não teria, né? Não teria como criar um sistema melhor do que esse, que é completamente oposto. Então, o comunismo, ele é completamente oposto ao sistema democrático, capitalista democrático. Então, claramente, o comunismo ele foi criado para ser o oposto exato, ou a antítese do capitalista ocidental. Então, agora, a gente precisa voltar ao século XX, porque o requisito número 1 para esse conceito funcionar, para esse plano funcionar, agora era que um governo de uma grande nação fosse derrubado e substituído por um governo que seguisse a antítese ao comunismo. Como os Estados Unidos eram os líderes inquestionáveis do sistema da tese, o capitalismo, foi então absolutamente necessário que a antítese, ou o comunismo, fosse liderada por uma nação que fosse igualmente dotada de um território grande, amplo, uma população grande e rica também em recursos naturais. Foi aí que esses planejadores da nova ordem mundial, no início dos anos 1900, decidiram que essa nação seria a Rússia. Assim, injetaram muito dinheiro, né, ocidental continuadamente para que Lenin, o estadista Lenin, derrubasse os czares da Rússia. Quem são os czares? Os czares eram a monarquia da Rússia. A Rússia até então, em 1900, era governada pelos czares, pela monarquia. E esse grupo então injetou dinheiro no Lenin para que ele derrubasse os czares e que instalasse na Rússia, então, um sistema que foi criado ali, que era o comunismo, então chamado de antítese ao capitalismo, a democracia capitalista. Então, o Lenin vai e derruba os czares ali e vai implantar, então, o sistema comunista no país. Uma vez que a Rússia tornou-se comunista, a próxima fase agora precisa ser introduzida. E essa fase requer o quê? Uma ameaça de guerra entre os dois sistemas agora. Desde que foi criado, né, o sistema comunista russo, os Estados Unidos e a Rússia, então, eles vivem em constante ameaça de guerras, de conflito, né, entre Rússia e Estados Unidos, sem que nenhum dos lados derrote militarmente o outro. Foi assim que, após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia emergiu como uma superpotência por causa da ajuda recebida, né, após a Segunda Guerra Mundial, e os povos do mundo ficaram expostos, então, a uma crise entre Rússia e Estados Unidos constante, com ameaças nuclear, com a Guerra Fria,
Os Estados Unidos lança o homem à Lua, a Rússia também vai fazer isso, né? Então há uma guerra fria entre eles e uma ameaça para o mundo. Se eles entram em guerra, o mundo entra em guerra, o mundo explode e tal. E como resultado desses 50 anos, quase 50 anos, de conflito planejado entre Estados Unidos, a tese, e Rússia, a antítese, chegou o tempo, então, de uma fusão entre os dois sistemas, uma fusão planejada, que vai gerar, então, a síntese que é a nova ordem mundial. Gente, a Bíblia, do começo ao fim, ela vai dizer que Lúcifer, Satanás, ele conspirou desde o início para tentar tomar o controle do mundo das mãos de Deus e passar a ser adorado como Deus. Então a profecia bíblica diz claramente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que Satanás ele vai usar os homens e as nações conspirando em segredo para reorganizar o mundo em 10 supernações que vão trabalhar para atingir ali os seus objetivos. Então, após conseguir reorganizar o mundo, eles simplesmente vão entregar a autoridade para esse governante mundial nessa nova ordem que é o anticristo. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 16, no versículo 12 ao 14. Diz assim, ó. Apocalipse 16, 12 diz assim, ó, os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder, serão nomeados para seus reinos por um breve período, para reinarem com a besta, e concordarão em entregar a ela seu poder e sua autoridade. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Esse governo, ele surgirá como uma solução para os conflitos da humanidade. Então, o anticristo, nós vamos falar dele no próximo vídeo, ele surge como um governante mundial com solução para os conflitos da humanidade. Ele vai promover a paz mundial, né, por um pouco período de tempo. A Bíblia vai falar que por 3 anos e meio, porque depois desse período ele vai revelar a sua verdadeira natureza, né, que é do próprio Satanás, e vai exigir para si que todo mundo o adore. Então, agora que você está conhecendo a verdade em relação aos conflitos, o porquê dos conflitos, e talvez você perceba isso, que todos os conflitos que nós temos no mundo hoje, eles são polarizados de ideologias. Conflito entre Israel e o Irã. Israel é democrático, capitalista, liberal. O Irã, comunista, ditatorial, né? É uma ditadura. Você vai pegar Rússia e Ucrânia, você vai pegar todos os conflitos de governos do mundo que nós temos. No nosso país, nós temos um conflito de governos, uma guerra ideológica, uma guerra de pensamentos, né? Então, esse é a guerra, para que surja um novo sistema. E o que o anticristo vai oferecer é que todo mundo viva em paz em um novo sistema de governo. Então, né, já que você está conhecendo agora a verdade, para que você não seja enganado. Esse mundo caminha para algo muito terrível. Então, se você nunca colocou a sua esperança em Jesus, né, como seu Salvador, mas entende que Ele é real e que o fim dos tempos está próximo, eu convido você a entregar sua vida ao Senhor Jesus o quanto antes e receber aí o dom da vida eterna. Nós vamos falar muito a respeito desses conflitos aí, né, e também dos acontecimentos futuros e o objetivo de tudo isso, e não é nada legal. Vamos falar da Agenda 30 da ONU, que também é algo muito, muito terrível. Tá bom? Então, só para você compreender o porquê dos conflitos, e eu fico por aqui, e no próximo vídeo a gente volta falando aí especificamente sobre o anticristo e como ele vai atuar no mundo, enganando as pessoas. Que Deus te abençoe. Até lá.